Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda entre nós. Ó Espírito Santo, se eu dobro os meus joelhos para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Ó Espírito Santo querido, aqui nós entramos na tua santa e soberana presença, meu Pai, e dobramos os nossos joelhos, meu Pai, para clamar ao Senhor e agradecer, meu Pai, em nome de Jesus, por este 65º dia do propósito. Não somente eu, mas também esse vencedor, essa vencedora que abriu a porta da sua casa para adentrarmos, meu Pai, pelo teu Espírito Santo. Então fala conosco, meu Pai, sobre a tua palavra neste dia de hoje, porque fidelidade com Deus nesse 65º dia do propósito é nós enxergarmos a verdadeira grandeza, porque ela não está em servir. Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda entre nós. Ó Espírito Santo, se eu dobro os meus joelhos para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Ó Espírito Santo querido, aqui nós entramos na tua santa e soberana presença, meu Pai, e dobramos os nossos joelhos, meu Pai, para clamar ao Senhor e agradecer, meu Pai, em nome de Jesus, por este 65º dia do propósito. Não somente eu, mas também esse vencedor, essa vencedora que abriu a porta da sua casa para adentrarmos, meu Pai, pelo teu Espírito Santo. Então fala conosco, meu Pai, sobre a tua palavra neste dia de hoje, porque a tua palavra diz assim, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 26, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Amém? Porque vencedor, vencedora, a verdadeira grandeza está em servir e não em ser servido. Então a palavra de hoje fala aí em Lucas, como nós lemos, 22 no versículo 26, que o Senhor Jesus fala: não serei entre vós assim, porque a verdadeira grandeza não é a gente servir, é a gente servir e não ser servido. O Senhor Jesus ensina isso. Então, fidelidade com Deus a verdadeira grandeza está em servir e não em ser servido. Amém? Na verdade, vencedor, vencedora, para você entender melhor, aliás, para nós entendermos e deixar o Espírito de Deus falar ao nosso coração, vamos ler Lucas 22, do versículo 24 até o 30. Aí você vai entender, em nome de Jesus, eu vou lhe dizer o que o Espírito Santo está falando ao meu coração. Vamos ler juntos essa palavra. Diz assim, ó, o maior será o menor. Lucas 22, no versículo 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas, que é a palavra de hoje, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, né? Aí diz aí: e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é, continuando aqui, quem está à mesa, eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve.
Olha o exemplo do Senhor Jesus. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Quer dizer, o Senhor Jesus também manifesta a sua gratidão por aqueles que a Ele são fiéis, que não o traem, que são fiéis, como o apóstolo Paulo, como vários servos da palavra de Deus, como José de Arimateia, que não era pastor, mas era um homem que era temente a Deus. E enfim, tem vários outros da palavra de Deus. E eu vos destino o reino, com letra maiúscula, que é o reino dos céus, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais, aleluia, a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Então, vencedora, eu estava ali falando ali da janela, mas tá chovendo, aí começou a molhar aqui a Bíblia, tá vendo? Aí eu vim aqui para a sala, né, porque eu tô a serviço aqui, mas aí daqui nós falamos melhor, porque aí a chuva não chega aqui, né? Mas continuando, você vê aí no versículo 24, havia uma discussão entre eles, quem seria o maior. E o Senhor Jesus no 25 e 26, no versículo 25 e 26, ele responde quem é o maior. Porque, vamos entender, o maior é aquele que chega com o coração quebrantado diante de Deus. E todas as vitórias, obras que conquistamos em nome de Jesus, Cristo sempre é o maior. Nós vamos ser sempre o menor em tudo isso. A posição que Cristo nos colocar, ou no altar, sendo um pastor, ou no átrio, sendo um empresário ou um empregado, não importa. Se vamos estar servindo ao altar ou servindo ao átrio, ganhando almas para Jesus, não importa. Aonde Cristo nos colocar, dentro dos palácios ou no meio dos barracos, nós vamos ter que permanecer fiel ao Senhor Jesus, com o coração quebrantado sempre e com os olhos focados na salvação, para não perder a nossa e nem também atrapalhar dos outros. E quando é que atrapalhamos a salvação dos outros? Quando mentimos, quando distorcemos as verdades da palavra de Deus, como os falsos profetas, quando enganamos as pessoas, quando pregamos aquilo que não vivemos. Enfim, são várias coisas que atrapalham a salvação dos outros. Mas quando nos colocamos diante de Deus, com o coração quebrantado, cheio de fé, cheio de amor, humildade, bondade, produzindo os frutos do Espírito de Deus, o Senhor Jesus vai justificar, mesmo que sejamos zombados, humilhados, tenhamos percas terrenas, não importa os resultados. O que importa é que permanecemos fiéis, crendo que Cristo sempre é o maior, nós vamos ser o menor e confiamos 100% da nossa vida a Ele. Então Ele vai estar dirigindo e nós sabemos que Ele sempre tem o melhor para nós, independente por onde passarmos. Porque o alvo da nossa pregação, o alvo deve ser as almas e não o bolso delas. Vamos ler lá o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 3. Diz assim, ó: nada façais, tá vendo aí, ó? Aqui, ó. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você entendeu, Vitor? Porque ser grande diante de Deus não é nós estarmos em destaque, no poder, na liderança, com fama, dinheiro ou sucesso, mas sim o que somos interiormente para Deus e não o que fazemos para Ele. Vamos ler lá aliás, leia aí mesmo o versículo 20, Lucas 22, no versículo que nós já lemos, do versículo 25 até o versículo 27. Temos que ser grande no que é justo, na fé, no caráter santo, na sabedoria do céu, no alto domínio, na paciência e no amor. Vamos ler lá em Gálatas 5, eu vou deixar as passagens para você ler, para não ficar muito longo o vídeo, né? Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
temperança, e o versículo 23, contra essas coisas não há lei. Continuando o comentário, temos que herdar de Cristo essa grandeza de aborrecer a iniquidade. Vamos ler lá em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 9. Amar-te a justiça e aborrecer-te a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Amém? Continuando o comentário, porém, essa verdadeira grandeza se repousa em nosso coração quando temos sincero amor e lealdade a Cristo e a sua palavra. Amém? Independente de onde Cristo nos colocar. Porque aos olhos de Deus, os maiores em seu reino são os que se consagram a Ele com amor, dedicação e não ao mundo. Vamos ler lá em Romanos capítulo 1, do versículo 1 até o 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, sacrifício vivo, santo, aleluia, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Continuando o comentário, temos que estar consagrados ou consagradas, isto é, focados e focadas à obra de Deus, na área ou nas áreas que Cristo nos colocar, sem perdermos a visão dos dons que Ele nos deu, isto é, a sua capacidade de vencermos tudo em toda e qualquer situação. Confira em Romanos, do capítulo 3, 12, capítulo 12, versículo 3 até o 7, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como em um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, e assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo, no 6, que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é mistério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom, exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita a misericórdia com alegria. Amém? Olha, continuando o vencedor, ei vencedor, vamos ler o versículo, leia aí também o versículo 27, e vamos seguir a direção de Cristo, porque se Deus te escolheu para ser pastor, seja fiel e pague o preço, como diz lá em 1 Timóteo, leia lá do capítulo 1, 3, do versículo 1 até o 7, que diz que o bispo tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, ele tem que dominar a sua própria casa, porque se ele domina a sua própria casa, como que vai dominar a igreja de Deus? O que mais temos hoje é os escândalos dos pastores, traindo suas esposas, dilacerando sua casa. Nas igrejas parecem uns anjos, em casa parecem uns perturbados, cheios de demônios, perturbados, amedrontando sua família, e fica usando o título de pastor para querer esconder os seus pecados. Eles precisam se converter. Esse tipo de pessoa nunca realmente foi de Cristo. Então, vencedor, vencedora, aonde Jesus nos colocar, se é no altar ou no ato, nós temos que pagar o preço, né? Em nome de Jesus. E pagamos o preço quando obedecemos como Cristo nos orienta, que devemos ajudar as pessoas e a cumprir a vontade de Deus e não nossa, e não a nossa. E nunca devemos abusar, tipo, da posição que Cristo nos eleva, e nem traí-lo por fama, dinheiro ou sucesso, poder e privilégios terrenos. Nós não sejamos mais um Judas dos dias de hoje, que na aparência parece estar bem, porém no dia a dia só se suicidam, e o fim já sabemos, né, qual é, né? Nós já sabemos, né, vencedor? Vê o fim que Judas levou, né? Por isso, em nome de Jesus, pois no versículo 28, vamos ler, que nós lemos aí, leia novamente se você quiser, tá bom? Pois no versículo 28, vamos ler. Cristo manifesta, aí o Senhor Jesus manifesta a sua gratidão aos que a Ele for fiel, independente se estiver na bonança ou na escassez. Devemos ser cuidadosos em permanecer fiéis a Cristo, não ao mundo, e jamais distorcer as verdades, os verdadeiros valores da palavra de Deus,
e seus padrões de justiça, amém? Somente assim, quando nós vivemos essa prática na fé e na prática, é que vencemos. Fora disso, lamentavelmente, as pessoas têm só dado mau testemunho, como temos diversos escândalos aí no meio evangélico, como hoje lá da Flor de Lis e muitos outros, né? E muitos outros aí, muitas pessoas famosas. Por isso nós temos que estar vigilantes, guardando a nossa fé e não deixando de falar a verdade. Guardar a fé não é a gente esconder a verdade, não, é continuar falando a verdade para o Senhor Jesus, amém? Ou do Senhor Jesus para as pessoas, independente de quem seja, se é um conhecido, se é estranho ou se é da própria casa, amém? Porque a verdadeira grandeza é o que somos interiormente diante de Deus e não o que fazemos para Ele. Você já entendeu, vencedor, vencedora? Vamos orar e agradecer ao Senhor Jesus por esse maravilhoso e abençoado dia, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. O Senhor está cuidando de mim e de você também, vencedor, vencedora. Ó Espírito Santo, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua bendita e ungida presença sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por estar em nossos corações, no nosso lar, dentro do nosso coração, em nossas casas físicas, abençoando não somente a nós, mas as nossas famílias e a todos os nossos entes queridos, em nome do Senhor Jesus. E toda a honra, meu Pai, toda a glória, nós desejamos sempre ao Senhor, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre, porque o Senhor é maravilhoso, meu Pai. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos ensina a verdadeira grandeza. O Senhor é o exemplo dessa verdadeira grandeza. Basta seguirmos, meu Pai, os teus passos, e seguimos os teus passos, Senhor Jesus, quando nós obedecemos a tua palavra, quando nós obedecemos ela não na teoria. Obedecer na teoria é nós lermos, acharmos um maravilhoso versículo e não aplicar na nossa vida. Não vai acontecer nada, vamos ser apenas uma pessoa letrada, cheio de conhecimento bíblico e vazio do Espírito de Deus. Mas quando nós aplicamos o teu versículo, meu Pai, sobre a nossa vida espiritual, conjugal, sentimental, física, familiar ou financeira, todos os problemas, meu Pai, eles são eliminados e exterminados, porque quando as verdades de Cristo chegam na nossa vida, não tem mais páreo para o diabo, não tem mais páreo para mentira, não tem mais páreo para as macumbas, não tem mais páreo para a inveja, para o gordo, não tem mais páreo para nada, para as injustiças. O Senhor entra com providência de imediato e transforma, meu Pai, a nossa vida de uma maneira sobrenatural. É onde acontecem os milagres do Senhor na nossa vida. E o primeiro milagre, meu Pai, que o Senhor realize em nossas vidas é converter o nosso coração ao Senhor em espírito e em verdade. E quando eu falo, meu Pai, em espírito e em verdade, em espírito é nós estarmos despojados de tudo nessa terra, inclusive dos problemas que tentam nos afrontar no dia a dia, das más notícias que recebemos. Nós temos que estar livres de tudo, dos nossos achismos, de tudo que temos ou que não temos, não importa, de toda e qualquer situação que esteja ali afligindo o nosso coração. Isso é te adorar em espírito, falar: Senhor, eu sei que eu estou cheio de problemas, meu Pai, tem tanta luta, tanta situação, mas eu sei que o Senhor é maior, meu Pai, em nome de Jesus. E em espírito e em verdade é nós confessarmos ao Senhor Jesus: Senhor, diante dessa situação ou de tal situação na minha vida, no casamento, na vida física, familiar, financeira, conjugal, sentimental, seja qual for a área,
meu Pai, eu não sei como resolver essa situação e de que maneira, meu Pai, eu vou dar testemunho do Senhor. Então me capacita, meu Pai, me dá força para que eu não possa te negar diante dessa situação, porque eu sei que o Senhor sempre abre uma porta e traz o resultado, traz a solução. Então faz uma manifestação do teu poder sobrenatural agora nas nossas vidas e manifesta a tua glória. E em nome de Jesus, traga, meu Pai, o recurso necessário que precisamos de mais fé. É o recurso financeiro, é físico, é espiritual, é na vida conjugal. Então, meu Pai, traga. E é nesse momento, vencedor, quando colocamos diante do Senhor Jesus as nossas vidas e também apresentamos a Ele as nossas queixas, as nossas necessidades, as nossas insuficiências, os nossos limites, o Senhor entra com providência e nos faz enxergar além dos nossos limites, e nos faz enxergar que o maior é o que está conosco do que o que vem contra nós, como Ele fez lá no servo de Eliseu, que vinha, a Bíblia fala que havia midianita, malequita, povo do Oriente, todas as nações viam um exército poderoso contra o servo do Senhor Jesus para destruí-lo. E a Bíblia, e aí Eliseu estava ali, ó, tranquilo, mansamente, tranquilo. E o servo dele falou: meu senhor, o senhor não está preocupado? Olha, estão cercados para tudo quanto é lado no meio do deserto. E ele na hora, o servo fez a oração e pediu: Senhor, abre os olhos espirituais do meu servo, para que ele veja que maior é o que está conosco do que o que vem contra nós. E quando o Espírito Santo abriu os olhos do servo de Eliseu, que ele viu que todas as nações que vinham contra o servo do Senhor Jesus se tornaram apenas um cisco, uma formiguinha, uma areia no meio do deserto, porque ele viu um poderoso exército celestial que era incontável que estava a favor do servo do profeta lá, Eliseu. Então, vencedor, vencedora, quando nós colocamos, aleluia, a nossa vida diante do Senhor, meu Pai, faz o teu povo entender, Jesus, que maior é o Senhor que está conosco e o teu exército que trabalha a nosso favor, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Mas para isso, nós temos que estar diante das tuas verdades, em espírito e verdade, verdadeiramente confiar a nossa vida nas mãos do Senhor, independente qual seja a gravidade ou o grau da situação. É por isso, meu Pai, que nós te amamos, nós te louvamos com toda a nossa alma e o nosso coração, e te agradecemos por esse domingo abençoado, em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória, Senhor, abençoe todas as famílias dessa terra, nos 4 cantos deste mundo, em todos os países e aqui também em nosso Brasil, em nome e para a glória do Senhor Jesus, porque o Senhor é maior e o Senhor sempre reina sobre todos e sobre tudo, em nome de Jesus. E aqueles que te servem não estão sob o domínio de Satanás, nem do mundo, nem do problema e nem da situação, e sim da tua glória, das tuas vitórias que vêm e repousam sobre nós as tuas bênçãos, em o nome do Senhor Jesus. Nós te amamos, te louvamos e por isso já te agradecemos, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem e convicção de fatos que se esperam. E te louvamos em nome para a glória do Senhor Jesus por este dia tão abençoado, tão maravilhoso. A você, vencedor, vencedora, muito obrigado também por adentrarmos na sua casa pelo Espírito Santo. Tenha um ótimo fim do domingo e uma ótima semana abençoada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, em todas as áreas da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E amanhã, um bom jogo para todos, na presença de Deus, que em nome de Jesus, vamos torcer para o nosso Brasil, maravilhoso, em nome de Jesus, amém? Porque a verdadeira grandeza é o que somos interiormente diante de Deus, e não o que fazemos para Ele. Você já entendeu, vencedor, vencedora? Vamos orar e agradecer ao Senhor Jesus por esse maravilhoso e abençoado dia, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra.
te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. O Senhor está cuidando de mim e de você também, vencedor, vencedora. Ó Espírito Santo, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua bendita e ungida presença sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por estar em nossos corações, no nosso lar, dentro do nosso coração, em nossas casas físicas, abençoando não somente a nós, mas as nossas famílias e a todos os nossos entes queridos, em nome do Senhor Jesus. E toda a honra, meu Pai, toda a glória, nós desejamos sempre ao Senhor, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre, porque o Senhor é maravilhoso, meu Pai. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos ensina a verdadeira grandeza. O Senhor é um exemplo dessa verdadeira grandeza. Basta seguirmos, meu Pai, os teus passos, e seguimos os teus passos, Senhor Jesus, quando nós obedecemos a tua palavra, quando nós obedecemos ela não na teoria. Obedecer na teoria é nós lermos, acharmos um maravilhoso versículo e não aplicar na nossa vida. Não vai acontecer nada, vamos ser apenas uma pessoa letrada, cheio de conhecimento bíblico e vazio do Espírito de Deus. Mas quando nós aplicamos o teu versículo, meu Pai, sobre a nossa vida espiritual, conjugal, sentimental, física, familiar ou financeira, todos os problemas, meu Pai, eles são eliminados e exterminados, porque quando as verdades de Cristo chegam na nossa vida, não tem mais páreo para o diabo, não tem mais páreo para mentira, não tem mais páreo para as macumbas, não tem mais páreo para inveja, para olho gordo, não tem mais páreo para nada, para as injustiças. O Senhor entra com providência de imediato e transforma, meu Pai, a nossa vida de uma maneira sobrenatural. É onde acontecem os milagres do Senhor na nossa vida. E o primeiro milagre, meu Pai, que o Senhor realize em nossas vidas é converter o nosso coração ao Senhor em espírito e em verdade. E quando eu falo, meu Pai, em espírito e em verdade, em espírito é nós estarmos despojados de tudo nessa terra, inclusive dos problemas que tentam nos afrontar no dia a dia, das más notícias que recebemos. Nós temos que estar livres de tudo, dos nossos achismos, de tudo que temos ou que não temos, não importa, de toda e qualquer situação que esteja ali afligindo o nosso coração. Isso é te adorar em espírito, falar: Senhor, eu sei que eu estou cheio de problemas, meu Pai, tem tanta luta, tanta situação, mas eu sei que o Senhor é maior, meu Pai, em nome de Jesus. E em espírito e em verdade é nós professarmos, confessarmos ao Senhor Jesus: Senhor, diante dessa situação ou de tal situação na minha vida, no casamento, na vida física, familiar, financeira, conjugal, sentimental, seja qual for a área, meu Pai, eu não sei como resolver essa situação e de que maneira, meu Pai, eu vou dar testemunho do Senhor. Então me capacita, meu Pai, me dá força para que eu não possa te negar diante dessa situação, porque eu sei que o Senhor sempre abre uma porta e traz o resultado, traz a solução. Então faz uma manifestação do teu poder sobrenatural agora nas nossas vidas e manifesta a tua glória, e em nome de Jesus traga, meu Pai, o recurso necessário que precisamos de mais fé. É o recurso financeiro, é físico, é espiritual, é na vida conjugal. Então, meu Pai, traga. E é nesse momento, vencedor, quando colocamos diante do Senhor Jesus as nossas vidas e também apresentamos a Ele as nossas queixas, as nossas necessidades, as nossas insuficiências, os nossos limites, o Senhor entra com providência e nos faz enxergar além dos nossos limites. Isso nos faz enxergar que o maior é o que está conosco do que o que vem contra nós, como ele fez lá no servo de Eliseu, que vinha, a Bíblia fala que havia midianita, malequita, povo do Oriente, todas as nações viam um exército poderoso contra o servo do Senhor Jesus para destruí-lo. E a Bíblia aí, Eliseu estava ali, tranquilo, mansamente, tranquilo,
E o servo dele falou: meu senhor, o senhor não está preocupado? Olha, estão cercados para tudo quanto é lado no meio do deserto. E ele na hora, o servo fez a oração e pediu: Senhor, abre os olhos espirituais do meu servo, para que ele veja que maior é o que está conosco do que o que vem contra nós. E quando o Espírito Santo abriu os olhos do servo de Eliseu, que ele viu que todas as nações que vinham contra o servo do Senhor Jesus se tornaram apenas um cisco, uma formiguinha, uma areia no meio do deserto, porque ele viu um poderoso exército celestial que era incontável que estava a favor do servo do profeta lá, Eliseu. Então, vencedor, quando nós colocamos, aleluia, a nossa vida diante do Senhor, meu Pai, faz o teu povo entender, Jesus, que maior é o Senhor que está conosco e o teu exército que trabalha a nosso favor, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Mas para isso, nós temos que estar diante das tuas verdades, em espírito e verdade, verdadeiramente confiar a nossa vida nas mãos do Senhor, independente qual seja a gravidade ou o grau da situação. É por isso, meu Pai, que nós te amamos, nós te louvamos com toda a nossa alma e o nosso coração, e te agradecemos por esse domingo abençoado, em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória, Senhor, abençoe todas as famílias dessa terra, nos 4 cantos deste mundo, em todos os países e aqui também em nosso Brasil. Em nome e para a glória do Senhor Jesus, porque o Senhor é maior e o Senhor sempre reina. E o Senhor sempre reina sobre todos e sobre tudo, e principalmente sobre os nossos corações, aliás, sobre todos os corações que te adoram, aleluia, em espírito e em verdade. Te adoramos, meu Pai, louvado seja teu nome e muito obrigado, meu Deus amado e querido, por este dia de hoje, pelas bênçãos que o Senhor derramou em nossos corações enquanto lemos a tua palavra e ouvimos, em nome de Jesus, cada som da tua voz, pelo teu Espírito, através da palavra de Cristo, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Senhor Jesus, continue conosco, continue em nossos corações, em nome de Jesus, reinando, meu Pai, e que toda a honra e toda a glória entregamos em tuas mãos. A você, vencedor, vencedora, muito obrigado mais uma vez por adentrarmos a sua casa pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu te amo também em Cristo Jesus, como o Senhor Jesus ama a todos nós. Amém? Louvado e enriquecido seja o nome do Senhor, não somente hoje, mas amanhã para todo sempre, e até a próxima. Amém?